Olá, sou Maurício Resta Rivas, acadêmico do 6º período do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. Nesse vídeo vou falar um pouco sobre as doenças da cultura da batata, Solano tuberosus, da família Solanaceae. As doenças que serão abordadas neste vídeo se constituem grandes desafios aos produtores de batata, tanto no sistema de produção convencional como no orgânico. Será descrita resumidamente a sintomatologia que as caracterizam e as medidas de controle a serem consideradas para prevenir as perdas em produção. Doenças fúngicas, requeima da batata, agente causal Phytophthora infest. Essa doença foi descrita pela primeira vez em 1847 e no Brasil passou a ser problemática a partir de 1950. A requeima é uma doença altamente destrutiva pela rapidez na colonização e na disseminação do patógeno na cultura. Os sintomas. Plantas em qualquer idade são suscetíveis ao fungo e podem afetar toda a parte aérea, em alguns casos o tubérculo da batata. Nas folhas, a doença se inicia com pequenas manchas de aparência úmida que se tornam necrosadas marrons com um halo verde claro. Sob condições de alta umidade, verifica-se um crescimento esbranquiçado na face abaxial da folha, que são as frutificações do fungo. Nos tubérculos de batata ocorre uma podridão dura e escura com bordas definidos. No caule, as lesões são escuras. As plantas apresentam-se queimadas e exalam um odor putrefato, característico. Em condições de baixa umidade, o crescimento das lesões é paralisado e o tecido torna-se quebradiço. Organismos secundários podem infectar o tubérculo doente, complicando a diagnose. Controle da requeima. Considerando-se que todas as cultivares e híbridos comerciais são suscetíveis, o método mais eficiente é o controle químico. Recomenda-se pulverizações preventivas periódicas com os fungicidas protetores à base de mancozeb, clorothalonil e crúpicos, e com os sistêmicos, metalamix e dimetomorfin, somente quando as condições climáticas forem favoráveis à doença. Pulverizações curativas e preventivas devem ser realizadas quando constatados os primeiros sintomas da doença. Recomenda-se espaçamentos amplos para favorecer a ventilação e diminuir a umidade relativa, uso de sementes tratadas, sadias, rotações de culturas por 2 e 3 anos e uma adubação manejada adequadamente. Pinta preta ou alternariose, agente causal Alternaria solani. A doença é encontrada em todas as regiões produtoras de batata e tomate e junto com a requeima é uma das principais doenças dessa cultura. As cultivares existentes não apresentam resistência ao patógeno e as perdas podem atingir de 25% a 30%. Sintomas. O fungo ataca toda a parte aérea da planta, que pode ser afetada em qualquer idade. As lesões são mais abundantes nas folhas mais velhas. Nas folhas, o sintoma é o aparecimento de manchas necróticas de aspecto zonado e concêntrico, bordo definido, formato circular e pilítico, de cor parda, de 1 a 2 milímetros. Raramente ataca os tubérculos de batata. Em condições de umidade elevada, toda a lesão fica recoberta por um crescimento aveludado preto devido às frutificações do fungo. O aumento da intensidade da doença no campo ocorre tanto pelo surgimento de lesões novas como pela expansão das mais velhas, o que pode coalescer, atingindo uma nova área considerável da folha. Nos pecíolo e caules, os sintomas são semelhantes, principalmente de magnésio e com infecções de virose, com os vírus no enrolamento de folha. Os tubérculos, as lesões são escuras, de formato circular a irregular, deprimidas, dependendo a provocar podridões secas. A infecção normalmente ocorre através de experimentos no Brasil, essa ocorrência é rara. Controle da pinta preta. Tratamentos de semente com tiram ou capta, rotação de cultura, adubação equilibrada e uso de matéria orgânica. Pulverizações preventivas com mancozeb, clorothalonil e crúpicos. Sarna pulverulenta, agente causal Spongospora subterrânea. A doença é conhecida pelos produtores como sarna ou espongospora. Sintomas. As lavouras atacadas não apresentam sintomas visíveis na folhagem, pois o fungo ataca superficialmente os tubérculos e raízes sem ocasionar reflexos significativos na parte aérea da planta. A infecção é favorecida por temperaturas baixas, solos úmidos e por meio de injúrias ou aberturas naturais da planta. A doença é mais severa em áreas de baixada, com acúmulo de umidade e em lavouras irrigadas. Os sintomas da doença tornam-se evidentes principalmente no início da formação dos tubérculos, os quais apresentam lesões com formatos arredondados ou irregulares,
em forma de pústulas ou verrugas, com entumecimento ou depressão no centro. Nas raízes ou estolões pode-se observar verrugas entre 2 a 10 milímetros, inicialmente com coloração marrom clara e posteriormente tornando-se escura e pulverulentas com o tempo. Na parte aérea lesionada, facilitam a entrada de outros patógenos indutores de podridões secas ou moles, os quais podem mascarar a presença de espongospora subterrânea devido ao grau de deteriorização dos tubérculos. Controle. Qualidade dos tubérculos semente é certamente a medida mais importante a ser tomada para evitar a introdução dessa doença numa região produtora. Saber se houve ocorrência da doença na área. Procurar cultivar a batata em locais onde não há acúmulo de umidade ou encharcamento do solo. Não se conhece até o momento variedades resistentes do fungo. A sobrevivência do fungo no solo estimando-se pelo menos 10 anos. Assim, recomenda-se a rotação de cultura, especialmente com gramíneas. Manejo da irrigação. Não utilizar implementos agrícolas provenientes de áreas infestadas com o patógeno. Doenças bacterianas. Murchadeira ou murcha bacteriana, agente causal Ralstonia solanaceae. A murcha bacteriana ocorre em todas as regiões do Brasil, sendo atualmente destruidora e altamente problemática em cultivos na região norte, nordeste e centro-oeste do país. É uma doença bacteriana mais estudada do mundo e é de difícil controle. Os sintomas da doença causam murcha inicialmente nas folhas mais altas, sendo comum ocorrendo em apenas uma haste, podendo evoluir para toda a planta. Também ocorre necrose nas raízes e escurecimento vascular próximo à região do colo, que apresenta exudação bacteriana. Tubérculos afetados apresentam aderência de terra e apodrecem rapidamente durante o armazenamento. O controle. Recomenda-se o plantio em áreas livres do patógeno, de solos mais arenosos, bem drenados, com menor condições de abrigar a bactéria. Utilizar cultivares que apresentam maior resistência, rotacionar com culturas como gramíneas, por no mínimo 2 anos. Outras medidas envolvem desinfestação do solo pelo método de solarização. Recomenda-se ainda erradicar as plantas doentes e fazer o controle de plantas daninhas hospedeiras. Canela preta ou talo oco, Ervina caratovora. Perdas significantes de até 100% durante a estocagem dos tubérculos da batata são atribuídos a podridões causadas por bactérias do gênero Ervinia. Os sintomas da podridão mole ocorrem no tubérculo apresentando aspecto aquoso, coloração marrom a negra e odor desagradável. Podem ocorrer infestações nas lenticelas, aberturas naturais. Observa-se lesões secas na forma de pontuações enegrecidas. Quando plantados, ocorre o apodrecimento das hastes, resultando na doença chamada de canela preta. A canela preta é caracterizada pelo enegrecimento da haste na base, o que resulta no tombamento e morte da planta. O controle. Cultivares resistentes, plantar batata semente certificada, bem brotada e seca. Escolher área de plantio que não tenha sido cultivada nos últimos anos com batata. Plantar em solo ligeiramente úmido e não irrigar nos primeiros dias após a irrigação. Controlar a irrigação, fazer adubação balanceada, evitar ferimentos da planta durante a pulverização, amontoa, colheita, transporte e lavação, colher os tubérculos somente após a fixação da casca, cerca de 1 semana após a morte das ramas, fazer rotação de culturas de preferência com gramíneas. Sarna comum, Streptomyces scaevi. A sarna comum da batata está amplamente distribuída nas regiões produtoras. Dificilmente causa perdas de produtividade. Porém, o problema ocorre com a depreciação comercial do produto, visto que o tubérculo infectado tem péssimas aparências. Os sintomas mais importantes ocorrem nos tubérculos. A infecção ocorre através das lenticelas, de ferimentos ou diretamente na pele. Em tubérculos jovens, nos locais de infecção, a bactéria se desenvolve superficialmente. Em resposta à infecção, a planta reage formando uma camada de cortiça ao redor da lesão, impedindo o avanço da infecção. Com o crescimento do tubérculo, o tecido atacado aflora, com coloração de parda clara e escura, e normalmente ocorrem rachaduras sobre a lesão. Porém, ocorrem sintomas nas raízes, caules e estolões de maneira similar aos dos tubérculos, porém sem reflexo significativo na parte aérea. O controle. Aumentar o tempo entre os cultivos sucessivos de batata, realizar a rotação de cultura com gramíneas de 4 a 5 anos, fazer o plantio em solos não contaminados pelo patógeno, efetuar adubações equilibradas, utilizar batatas sementes certificadas. Todas as variedades com valor comercial no Brasil são mais ou menos suscetíveis.
Doenças viróticas. A batata é uma das culturas mais sujeitas às viroses diversificadas, em virtude da propagação vegetativa, sendo a batata semente eficiente veículo de disseminação. Adicionalmente, a batata atrai e favorece a multiplicação de afídio, eficientes vetores, na maioria dos vírus. No campo, o diagnóstico individual de cada virose é difícil ou mesmo impraticável, sendo utilizado técnicas de laboratório. O mosaico do enrolamento das folhas é uma virose causada pelo complexo virótico TLRV. Caracteriza pelo enrolamento das margens dos folíolos para cima, nas folhas inferiores. Esse sintoma é observado em plantas originárias de batatas sementes infectadas. Quando a infecção ocorre ao longo do ciclo cultural, há apenas coloração mais clara no topo das plantas. Essa virose pode ocasionar drástica queda na produtividade da cultura em virtude da redução do número de tubérculos produzidos, bem como seu tamanho. O mosaico Y e o mosaico A da batateira, o potato vírus Y é o PVY e o potato vírus A, o PVA, têm sintomas de depressões nas nervuras das folhas apicais e redução no crescimento, dependendo das condições climáticas difíceis de serem reconhecidas em temperaturas abaixo de 10 ou acima de 21 graus, pode ser observado. A infecção ocorre no final do ciclo, geralmente não são manifestadas na folhagem, mas o vírus pode ser translocado para o tubérculo, onde geralmente não causa alguns sintomas. O anel amarelo da batata, o Tobacco Ralph vírus, o TRV. Os danos nos tubérculos são depreciáveis para o mercado e manifestam-se em formas de arcos ou anéis pardos ou arroxeados na superfície, com pouca ou suave escamação das células lesionadas da epiderme. Controle dos mosaicos. Escolha de local isolado de outras plantas de batateira ou solanáceas que sirvam de reservatório de vírus. Escolha de variedades com bom nível de resistência. Uso de batata semente com alto nível de sanidade. Plantio em épocas mais adequadas em função de menor população de afídeos. Erradicação de plantas sintomáticas com viroses ou outras anomalias. Controles de afídeo com aplicações de inseticidas. Proteção física e química da batata semente recém-colhida até o plantio seguinte contra a visita e estabelecimento de afídeos. Outras doenças da batateira, apenas vão ser citadas: podridão difusária, roceneliose, esclerótio Rowse. E aqui termina este vídeo sobre as doenças da batata. Muito obrigado.